Cast, e hoje nós temos uma convidada super especial, a Cecília Cruz, psicóloga, terapeuta do time do Instituto Mirella Neri. Para mim é uma honra, Cecília, te receber aqui, uma alegria imensa saber que a gente vai poder dividir um pouquinho tudo aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, viu? Gente, a Cecília, eu tenho um carinho especial por ela, né? Ela é do nosso time, ela vem apresentando um resultado extraordinário. E o convite hoje é para que a gente possa realmente discutir, na presença de vocês, o que o método terapia do inconsciente tem gerado para os clientes dela. Eu fiz questão de estar com a Cecília por um simples motivo. Ela já era psicóloga antes de entrar aqui na formação. Então eu quero, junto com vocês, ter uma conversa que a gente ainda não teve, né, Cecília? Sobre o que ela percebe de diferente daquilo que ela aprendeu e fazia, né? Ou não fazia, a gente vai ouvir isso dela. E como é que a vida dela ficou depois. O assunto aqui é terapia e resultado. Porque as principais dificuldades dos nossos clientes são inconscientes. Se fossem conscientes, eles já teriam resolvido. E nós verdadeiramente acreditamos que a solução mais clara, rápida e efetiva é atuando no inconsciente. Então vamos conversar com ela sobre isso? Seja bem-vinda, querida. Que bom ter você aqui. Obrigada, Mirella. Para mim é um prazer, né, estar aqui com você. É um prazer estar aqui nesse podcast que eu acho que é essencial, né, fundamental. A gente está precisando falar sobre esse método, falar do nosso trabalho e para que mais pessoas possam compreender, né, e entender que existe, né, algo diferente e mais profundo, né? Quando eu te vejo falando assim, Cecília, a gente precisa falar desse método, né? Seu olho até brilha. E meu coração me enche de satisfação, porque esse também foi meu movimento por muito tempo e continua sendo, né? Mas eu queria ouvir de você, por qual razão a gente tem... A gente tem. Porque lá na graduação, eu vejo que é uma dor, né, dos psicólogos que estão ali por 5 anos na faculdade e você passa por várias abordagens ali e aí no final da graduação você sai com o diploma ali na mão e fala assim, e agora? Né? E agora? O que eu faço? Para onde eu vou? E vem uma certa insegurança mesmo. Vem algo assim, tá faltando alguma coisa. Tá faltando, não é só isso, sabe? É como se a gente lá no fundinho soubesse que falta algo, sabe? Que a gente pode ir até um tanto, mas que depois disso não. E é justamente onde o cliente acaba desistindo, ou não vai, começa a faltar nas sessões, né? E você fala, meu Deus, e agora qual recurso que eu vou usar? Né? Eu acho que todo psicólogo já passou por isso. E assim, o que eu vou usar, né, na próxima sessão com esse cliente? Meu Deus, eu tenho que ir atrás de um recurso. Então, quando a gente sai da graduação, eu acredito, de verdade, que a gente já sai com esse sentimento de que falta algo. E aí, quando eu conheci, né, a Mirella, quando eu conheci o método, eu falei assim, tá aí. É isso que falta. É o aprofundar, sabe? Então, pra mim, fez muito sentido e eu comprei essa ideia e eu agarrei essa ideia, né, assim, com unhas e dentes, porque é o que eu acredito mesmo. Você falando assim, eu estou aqui, né, me recordando. Foi ontem, né? 23 anos atrás. Foi ontem. 23 anos atrás. Eu lembrando exatamente disso, sabe? Quando eu saí da faculdade, Cecília, eu tinha aquela sensação assim, mas não é justo eu cobrar do cliente aquilo que eu não tenho certeza de que realmente eu estou entregando, né? Então, assim, uma das dificuldades que eu tinha é porque eu estudava muito, eu investia muito na minha carreira, né? Eu precisava do retorno financeiro para continuar investindo,
mas eu não tinha segurança de cobrar. Então, cobrar era um sacrifício. Cobrar era difícil, porque eu ficava imaginando assim, gente, mas será que eu entreguei tudo? É isso que você falou, né? E de uma sessão para outra, o pavor, eu pensava que eu tenho que estudar. Aí eu ia para a livraria, né? Naquela época a gente saía para ir atrás da livraria. Tinha 2 livrarias mais completas em Goiânia, né? Eu revirava tudo aquilo. Eu pensava assim, não, mais livros, né? E parece que quanto mais eu estudava, quanto mais eu entendia, tanto menos eu conseguia fazer o que precisava ser feito. Né? Então, comigo, né, foi assim. E aí a gente vai atrás de livro, a gente vai atrás de graduação, e 1, e 2, e 3, né? E cursos e mais cursos, e não é sobre isso no final das contas, né? Não é sobre isso. Então é sobre o quê? E nós estamos falando. Beleza, a gente fica aí, fala, mas o que é? O que você entende? Isso para mim é muito importante ouvir, sabe? Até porque assim, ó, eu fiquei tantos anos centrada no desenvolvimento daquilo que eu estava entendendo como o melhor recurso para o meu cliente, que parece que eu não olhei, eu não olhei o que estava acontecendo com as pessoas que se dizem concorrentes. Eu nunca vi ninguém como concorrente, mas assim, como que os meus colegas estavam trabalhando, sabe? Eu fiquei tão centrada no desenvolvimento da técnica, realizando o aprendizado que eu estava recebendo de revelação por Deus, que eu não enxerguei muito. Então conta pra gente. Eu percebo assim que na graduação a gente aprende várias abordagens e aí a gente no final é meio que impelido a escolher alguma e você segue aquela ali. E aí a gente trata o sintoma, né? Como se a gente olhasse para o cliente e fosse buscando sintomas, e aí na sua cabeça já fica ali traçando estratégias. Eu sei que você faz isso também, né? Fica ali, mas pode ser isso, mas pode ser aquilo. As possibilidades. Né? Você vai levantando hipóteses. Vai levantando hipóteses. Aí coloca. Aí a gente aprende assim, não, mas tem aí por quê? Aí você pega e suspende. Mas não suspende nada no final das contas, né? Você fica ali e aquela agonia. E você não enxerga o cliente como um todo, na essência. É a minha percepção, né? Então, assim, era algo que eu percebi. E aí, no nosso método, eu percebo que, ao mesmo tempo que é algo simples, porque a gente vai conduzindo o cliente para a essência. Algo que ele já conhece, porque ele um dia já esteve lá nesse lugar. E ele só precisa que a gente o leve de volta para casa, sabe assim? De volta para casa, até do pai, né? Do pai. Leve de volta para casa. Porque nesse percurso a gente entende que muitas pedrinhas, ele foi tropeçando em muitas pedrinhas. E ele se afastou da essência, né? Então me vem essa imagem, né? Até da gente. A Fran, né? Ela trouxe também uma visão muito incrível de que a gente pega assim, na mão do cliente e vai andando com ele, dando um passo por vez, vai ali na comunhão, né? Levando ele de volta para casa. É o que o meu coração fala, né? E é o que eu busco fazer todos os dias no consultório. Tá bom, eu já sei que você tá aí ouvindo tudo isso pensando, mas peraí, o que ela tá querendo dizer, né? Porque parece que ela vai tão profundo nos sentimentos e isso para você que tá assistindo agora não é prático, mas pra gente é. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho de fatos. Então pelo que você me disse, assim, ó, no método convencional a nossa tendência é exercer uma psicologia que fala para não levantar hipótese, mas na verdade, sem hipóteses, a gente não dá conta de apresentar resultado. Então o cliente conta uma história, geralmente é a história da vida inteira dele, e você vai ajudar ele, através de algumas hipóteses, chegar em uma solução. Bom, então pelo que você está falando, né, no método convencional, nós somos orientadas a não levantar hipótese, né?
Só que, na verdade, na prática, é difícil apresentar solução se não for por hipótese. E essas hipóteses, elas são geradas através das informações que o cliente traz, aquela história gigantesca, né? Eu lembro que eu passava, porque quando o cliente me entregava uma história de uma vida inteira, geralmente uma vida inteira de dor sem cura, eu pensava, gente, e agora? É muita coisa. Né? E o pior, a sessão era de 1 hora, aí eu pensava assim, nossa, ele está falando desse tanto, o que eu vou falar para ele ao final? O que eu vou orientar? Né? É mais ou menos isso, né? Tá? E no nosso processo é um pouco diferente. A gente não tem essa pressa de pegar todas as informações do cliente de uma vez. De fato, a gente não levanta hipótese. Por que razão, Cecília, que a gente não levanta hipótese no método terapia do inconsciente? Porque a gente está mais preocupado não com o que sai da boca, né? Mas a gente está mais preocupado com o que está no coração, no corpo, nos sentimentos, nas emoções. Então, claro que o que o cliente traz é muito importante, né? A gente acolher, a gente perceber, né, quais são até as percepções deles, mas se os problemas fossem conscientes, eles já teriam resolvido. Então a gente tem que ir atrás do que ele não sabe, do que ele não conhece, né? Ou seja, ele não sabe, você também não. Então, no resto, né, na comunhão, vai se revelar. Vai se revelar. Claro que com técnicas adequadas, né? Porque não é simplesmente também a comunhão. Isso aqui é uma comunhão. Sim. Né? Mas ali no consultório é preciso comunhão e é preciso discernimento também, né? De técnica. Exatamente. Então, a técnica vai levar a informação que nós desconhecemos. Mais segura. Mais segura. É isso mesmo. E aí, nós queremos reforçar. É muito mais seguro aquilo que nós não sabemos. O cliente não sabe. Portanto, se eu não sei, não adianta eu querer me esforçar, né? Sem a contribuição do cliente, porque aquilo que está no inconsciente, aquilo que de fato está guardado e é o que atua no momento atual, pois faz parte, né? Atua de forma firme, né? Mas aquilo que atua no inconsciente vai se revelar com técnica. Né? E sem esforço. Sem esforço. Sem interpretação. Uma das coisas, Cecília, que mais me apavorava é quando eu estava na frente de um profissional e eu via que ao invés dele estar com o coração ligado no meu, estava pensando qual era a próxima pergunta. Eu via, sabe? Ele me analisando. Eu achava isso terrível. Mas vamos lá, você tem um fato, um caso para trazer para gente? Dessa história ou de algum outro caso que você gostaria de apresentar? Vamos ver. Talvez algo que mais te impressionou no começo. No começo tem uma... Peraí, deixa eu pensar em que vai no consultório. Daí. Isso. Tá bom, vou te ajudar. Nós fazemos algumas coisas bem diferentes aqui. A primeira delas é a gente não levanta hipótese. A gente não ouve o cliente, nós não somos o profissional que fica escutando o cliente desabafar, né? Outra coisa, o método convencional de terapia de casal também não é o que a gente pratica. A gente não atende o casal ao mesmo tempo, né? A gente também não recebe uma criança para atendimento, apesar de ajudar as crianças. São coisas diferentes, né? Não é melhor nem pior, é diferente. E eu acho que o cliente tem que saber qual é o resultado que faz mais sentido para ele. Então você tem algumas coisas, né? Qual delas que te chamou mais atenção ou que fez mais sentido para você ao longo desse seu aprendizado, dessa caminhada aqui no Instituto? A questão do relacionamento de casal, né? Porque a gente aprende que o relacionamento precisa ser tratado. E na verdade não, né? São as pessoas envolvidas.
Então, o João, lá com a historinha dele, da história de vida, vai precisar olhar para isso. E a Maria, lá com a historinha dela de vida, vai precisar olhar para isso. E isso precisa ser feito separado, né? Separadamente. Porque os emaranhados do relacionamento de casal, eles vêm porque cada um tá ali com a bagagem, com a mochilinha, né? E aí, na hora que junta as dores não resolvidas, né? As questões não resolvidas, é óbvio que vai dar conflito, né? O João vai querer puxar para a família dele, a Maria vai querer puxar para a família dela. E vão achar que o problema é o relacionamento de casal. E não é verdade. Então, você está dizendo que nós não tratamos o casamento. Não. A gente trata a As mulher pessoas envolvidas separadamente do homem. Isso. Ok, sabe o que isso me fez lembrar? Daquele caso, sobre aquele casal onde a mulher trouxe que ela se casou com um narcisista. Né? E aí no processo terapêutico convencional ficou muito claro para ela que era uma relação que ela não conseguiria mudá-lo, né? E que no processo dela, ela entendeu que a solução era a separação. E ela se separou. E aí ela veio para o Instituto Mirella Neri, né, com a seguinte queixa: eu me separei dos pais dos meus filhos, ele era narcisista, e no meu processo terapêutico eu entendi que a melhor solução para a minha vida e para a vida dos meus filhos era a separação. Só que agora eu estou com um narcisista no nível de agressividade maior do que o meu ex-marido tinha, sofrendo porque eu ainda amo meu ex-marido, e agora com um desafio grande, porque esse atual marido é um problema para os meus filhos. Agora não sou só eu que estou em risco, meus filhos também estão em risco, né? E eu vivo esse enfrentamento de estar no meio dos dois. E sinto que se eu me separar agora, o terceiro marido vai ser igual. E também sinto que eu não consigo ficar sozinho. Né? Lembra desse caso? Né? A dor aumentou, né? Exatamente. A dor aumentou. Porque o problema não foi resolvido na sua raiz. O problema dela não era o marido narcisista. Entenda isso. O problema de uma pessoa que casa com o marido ou uma mulher narcisista não está no parceiro. A questão principal é a dependência emocional. A questão principal é o fato dessa pessoa não conseguir se posicionar. Quando ela não consegue se posicionar, é onde ela acaba atraindo inconscientemente, né, Cecília? Alguém que emocionalmente vai colocar ela em risco. E se ela não tratar na raiz do problema, o que vai acontecer então? Vai repetir. E repetir. E repetir, e repetir. É? Exato. E aí, lá no final da vida, o que essa pessoa tende a falar? Eu já ouvi no consultório. Cecília, é meu karma. Exatamente. Eu não dou certo no relacionamento. Eu sempre atraio uma pessoa assim, né? Ou então assim, é um azar da vida. Deus não foi bom comigo. Exatamente. Eu já ouvi muito isso no consultório. Porque as pessoas não têm essa noção do inconsciente, né? Sim. Por isso que é tão necessário falar disso aqui. E olha o perigo disso, né? Isso me assusta muito. Porque, de fato, a pessoa começa a questionar a presença de Deus. Sim. A pessoa começa a questionar a atuação de Deus. E aí eu fico pensando assim, não tem como sair ileso de um processo onde você ajudou o seu irmão, para quem acredita, né, em Deus e segue o caminho de Jesus. Não dá para pensar que a gente não vai ter consequência nenhuma na vida se a gente está ajudando as pessoas a se distanciar de Deus. Né? Na minha visão, o processo terapêutico ele precisa ser um processo que leva as pessoas para Deus. É de volta para casa. Né? É de volta para casa, exatamente. Né? O que a Cecília estava falando ali no começo. Né? A nossa tarefa é ajudar essas pessoas a caminharem de volta para essa experiência, esse relacionamento com Deus.
E aí vai ter gente que vai concordar e vai ter gente que não, tá tudo certo, né, Mirella? Sim. Eu acho que a gente só não pode negociar o essencial. Sim. Tá? Isso, pelo menos para a nossa equipe, é inegociável. E o essencial é o resultado do cliente. Sim. Naquilo que ele precisa, né? E não naquilo que ele quer. E coloca aqui no chat se você é aquele profissional que entrega para o cliente o que ele precisa ou o que ele quer. Se você é capaz de agir com firmeza, mesmo que o seu cliente vai ficar chateado, vai ficar magoado, né? Não vai te aplaudir, corre o risco dele sair falando mal de você, não vai gostar mais de você. Vai gostar mais de você. Se mesmo assim você entrega o que ele precisa, ou se você se sente um pouco amedrontada, insegura, quando você percebe que ele não está tão disposto a abrir os olhos na escuridão em que ele se encontra. E eu posso falar que tem gente que não está disposta. Sim, e é um número grande, né? E cabe ao terapeuta mostrar para a pessoa que ela não está disposta. Sim. Né? Porque às vezes essa pessoa paga, se compromete assim com o pagamento, tá lá todas as sessões, né? E aí quem vê de fora fala assim, nossa, mas tá fazendo muito esforço pra ir. Isso. Não se iluda. Aliás, não é só quem tá de fora. Quantos terapeutas, quantos psicólogos acreditam verdadeiramente que o cliente, só o fato do cliente ter investido e de estar ali, ele já está decidido. É muito sutil, né, Mirella? Tem um caso no consultório, uma moça que chegou por conta do relacionamento. E aí, porque meu marido isso, meu marido aquilo, sempre é com meu marido, né? Meu marido isso, meu marido aquilo e tal. Porque eu estou decidida a mudar, porque eu estou buscando ajuda, porque eu, né, tô fazendo o melhor e tal. Só que no desenrolar das sessões, eu percebi que não era isso. Right? Então, e gente, não é culpa, né? A pessoa não faz isso por querer, na maioria das vezes. Ela não tem consciência. Não tem consciência, é completamente inconsciente, né? E é por isso que ela tá emaranhada lá nas questões dela. Mas eu percebi claramente que ela tava ali para mostrar pro marido que tava fazendo a parte dela. Mas na verdade não, ela não estava disposta, né? E aí cabe ao terapeuta mostrar para ela, olha, você não tá disposta. Isso. Né? Ou até que ponto você está disposta. Ou perceba se você está disposta. Né? Mas precisa, porque o cliente não está enxergando. Quem tem que mostrar é você. E esse mostrar, ele é um mostrar que requer tanta habilidade, né, Cecília? Porque quando a pessoa não está disposta, ela não quer ver. Tá? Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Os fatos, eles são suficientes como argumento. Então, quando você traz os fatos em que fica muito evidente de que ela está achando na cabeça dela, que ela está fazendo o essencial, mas que o coração dela está muito mais voltado para uma manipulação do que para uma entrega, né? Isso exige muita coragem do terapeuta de fazer, né? Só que é o único caminho para a solução. O único caminho para a solução, né? E muitas pessoas se prendem ao processo terapêutico, isso se estende por muitos anos, às vezes, né? Porque essa pessoa, na verdade, ela está inconscientemente manipulando, né? E às vezes buscando um aliado para separar, né? Da terapeuta se unir com ela e falar assim, nossa, realmente, né? Como seu marido é ruim e como você é boa. Né? Então, é tão sutil que a gente precisa ficar atenta a esses movimentos. Muito atenta, né? Porque tudo aquilo que você gera na família do outro, a sua família paga com preço. Né? Se a gente entende a força do inconsciente em termos de equilíbrio, aquilo que você gera na vida volta para você. Então, sendo assim, a profissão psicólogo, terapeuta, profissão de ajuda, ela é uma das mais perigosas. Né? Porque nós também somos submetidos à nossa inconsciência. E é perigoso também, né? Porque essa área da ajuda, quando a gente vai perceber lá no inconsciente, tem uma dor ali. Da salvadora, da cuidadora, da ajudadora.
né? Então, por isso, também é importante você estar com o seu processo em dia, né? Porque se você for para a linha de frente de a salvadora, né, a cuidadora, sem olhar para sua ferida, né, sem olhar para o seu processo, pode ser bem perigoso. E olha o quanto isso é terrível, né? Eu acho isso terrível, porque a maioria dos cursos de formação, né, as faculdades, elas não oferecem um tratamento para o aluno. Não oferecem nem exigem. Né? E nem exigem. Né? E às vezes, para o aluno fazer o processo, fica extremamente caro. Pagar a faculdade e fazer o processo dele. Então, muitas vezes a gente sai sem encontrar o caminho efetivo da cura dentro. Então, a gente sai com muita teoria e pouco desenvolvimento. Né? E aí, isso que você falou é real. A maioria dos profissionais que vão para a psicologia não vão procurar o outro. Inconscientemente vão procurando cura. Né? E aí, como é que você consegue levar a pessoa num caminho que você não percorreu? Então, né? E engraçado que eu lembrei do primeiro dia de aula, né? Quando faz aquela rodinha e os professores, por que você escolheu esse curso? E 90% falam, é para me conhecer melhor. Esse é o nível de consciência que a gente tem quando a gente começa. Mas no fundo a fala deveria ser assim, para me curar. E a resposta do professor deveria ser, você não está no lugar certo. Né? São coisas diferentes. Por isso que muitos profissionais não conseguem atuar. Né? Muitas vezes a gente sai ou adoecem, né? Quando começa. Eu lembro de uma colega minha que surtou na sala, né? Ela teve uma crise, um surto, ela pegou o cabo de vassoura e correu atrás da professora na sala de aula. Ele entrou na sala, a professora saiu correndo, porque de fato, né, mexe com muito conteúdo, muito. E você consegue falar um pouquinho da diferença, nem sei se isso faz sentido para você, mas vamos lá, se não fizer, tá tudo bem, você tá em casa. Né? Falar um pouquinho da diferença, quando você estava na faculdade, você chegou a fazer o processo convencional? Você fez terapia no processo convencional ou você não chegou a fazer? Eu fiz uma vez numa emergência. E aí eu tive contato ali com a terapeuta, mas não segui. Então, assim, falar que eu tive uma experiência, não. Eu fiz, né? Apesar de que a primeira vez que eu fui foi na adolescência, ainda nem estava na faculdade, foi uma experiência terrível, né? Depois eu voltei. Eu fiz faculdade, durante todo o tempo da faculdade, eu fiz meu processo terapêutico, né? E para mim era muito, muito desesperante. O que você sentiu, Mirella? Não, na verdade foi esse desespero que me trouxe até aqui, né? Foi justamente por essa falta de resultado que eu comecei a tentar outras alternativas, né? Mas o que acontecia é que assim, eu sempre fui extremamente disciplinada. Olhar para mim, você sabe que eu sou disciplinada, né? Você vê isso na história, você sabe. E tinha sede, né? Tinha sede pela cura. Para ser curada, para poder curar. Eu sabia assim, enquanto eu não me curar, eu não posso curar. Enquanto eu não me curar, eu não posso curar. Eu imaginava isso, assim, eu sentia isso. Eu falava isso comigo, eu falava isso para Deus nas orações, né? Aquilo me afligia. E por mais que eu recebia ajuda, claro que recebia, mas em mim gritava a dor assim, ainda não é isso. Preciso de mais. Então, o que acontecia? Eu ia... É um processo alívio, né? É assim, traz alívio. Mas é ótimo, isso que você falou é ótimo. É assim, o copo tá cheio. Aí eu ia pra terapia, esvaziava o copo. Só que até a próxima sessão que acontecia, daí 7 dias, o copo tava cheio de novo e eu não sabia esvaziar. Sozinha, eu tinha que ir no terapeuta, na psicóloga, para esvaziar comigo. E o mais importante, eu não sabia ter uma postura, fazer algo na minha vida para que esse copo não enchesse. Então, de alguma maneira, eu me mantinha dependente daquele profissional. E para mim era um terror quando o psicólogo marcava a sessão. Uma dependência, né?
Porque eu pensava assim, nossa, agora geralmente, né, eu sempre escolhi os profissionais que eu investia mais caro. Porque eu pensava assim, quanto mais eu pago, mais competência ele tem, mais resultado eu recebo e mais eu posso me tornar um profissional bom. Era assim que eu pensava. Então eu vendia bijuteria na faculdade para pagar xerox e terapia com a melhor professora, na minha visão, né? E aí quando essa profissional desmarcava, ela só tinha horário para semana que vem. Às vezes ela passava mal, alguém da família morria ou por algum motivo. Então eu pensava assim, gente do céu, só semana que vem? O que eu faço? É muito tempo. E aí, às vezes, e claro que eu sempre procurei profissionais comprometidas como eu, então eram poucas faltas. Mas tudo que eu fazia, o resultado não ia na mesma proporção. Entende? Então, por exemplo, aí eu pensava, gente, mas eu fiz tudo direitinho. Aí chegava um ponto que eu vi o constrangimento na expressão da psicóloga. Ela ficava constrangida. De fato, tudo que eu tinha para entregar para ela, ela já fez. Mas ela continua sozinha. Ela continua na solidão dela. Ela não consegue alcançar o que ela quer. No meu caso, eu queria família, né? Então, isso para mim foi muito impactante, essa diferença. E foi essa diferença que me colocou nesse caminho. Não dá para ser assim. Vamos buscar uma outra forma. Mirela, como que foi? Agora eu entrevistando, né? Como que foi sua primeira experiência com o inconsciente? Assim? Como foi? A sua primeira, que você falou assim, nossa, é isso o caminho. Cecília, na verdade, acessar o inconsciente, várias abordagens acessam, né? Então eu fiz, pensa, tudo quanto é tipo de processo eu participei, né? Então, por exemplo, respiração holotrópica, hipnose, PNL, psicodrama, né? Dinâmica de grupo, tudo isso revela o inconsciente. Todas as formas de trabalho revelam o que está no inconsciente. Então, para mim, o que foi mais significativo não foi acessar o inconsciente. O mais significativo para mim foi compreender que a psicologia mostrava os traumas da infância como os mais determinantes para as nossas dificuldades e para a nossa falta de êxito. Mas foi quando no consultório, na experiência com uma cliente, eu comecei a enxergar que as dores mais profundas e inconscientes estavam naquilo que a gente vivenciou dentro do útero. Então a primeira experiência para mim foi chocante, assim, com essa questão da vida intrauterina, né? A cliente chegou com a seguinte queixa, né? Eu tive câncer e quase morri. Eu superei o câncer, fiz terapia, fiz o tratamento do jeito que deveria, fiz químio, eu superei, já tem 3 ou 4 anos, tinha um tempo já significativo, mas eu estou sentindo que o câncer vai voltar e ele vai me matar. Aí quando ela disse assim, eu falei assim, pronto, e agora, né? Que é uma fala muito forte, né? Ele vai me matar, ou seja, ela estava me pedindo socorro. Eu não tinha nem noção por onde começar. Só que eu já tinha me especializado em psicodrama, né, PNL, estudado na época muito hipnose. E aí eu peguei uma folha de papel em branco, aí pedi para ela se levantar, eu segui a minha percepção ali, interna, né? Eu coloquei a folha em branco no chão e falei, olha para cá. Ela olhou para a folha. Quando ela olhou para a folha, eu falei para ela assim, aí ó, o momento que essa dor começou. Quando ela olhou para a folha, ela começou a enxergar o que tinha acontecido dentro do útero com a mãe dela. Ela começou a gritar, minha irmã, ela está morrendo, ela partiu. Aí ela falou, Mirela, aí eu falei, o que está acontecendo? Aí ela disse para mim, tinha uma bebê junto comigo. Tinha uma bebê junto comigo na minha gestação. E ela morreu. E aí, aquela história que ela trouxe fez todo sentido. Então, naquele dia ela percebeu que, na verdade, o câncer, ela desenvolveu no organismo dela para morrer. Porque, na verdade, ela sempre teve dificuldade de estar na vida. Ela percebeu também que ela tinha passado por um afogamento no mar
e que o afogamento ele foi desencadeado pelo movimento do líquido amniótico. E quando ela chegou no mar, o movimento da água acessou o trauma. E aí ela começou a entender a vida dela por inteira, a dependência de um dos filhos, né, o fato dela ter escolhido um parceiro que era gêmeo, começou a entender um monte de coisa. Começou a fazer sentido. Sentido, né? Ela falou para mim, Mirella, eu enxerguei a minha vida por inteiro. E é o que a gente vive hoje, né? Quando a pessoa chega de fato na raiz do problema, ela entende todas as escolhas dela, né? A escolha profissional, a escolha do marido, o destino que os filhos, né, sofrem, tudo faz sentido, né? Então, isso para mim, Cecília, acho assim, dos atendimentos que eu fiz, foi o mais marcante, porque ali ficou nítido para mim os traumas, os principais traumas. Aí depois eu fui pensando, gente, mas que bobinha que eu fui. Tanto tempo achar que o que eu vivi na infância é o que determina o meu futuro. Se a fase mais importante da minha vida é o momento que eu estou sendo gerada, que eu estou sendo construída, muita coisa foi construída antes de sair da barriga. E é nesse nível que a gente tem que trabalhar, né? E aí foi essa percepção que transformou tudo, né? Mas são 9 meses, né? Ou mais, né? Então, assim, é como se fosse de janeiro a setembro, ou de janeiro a outubro. Gente, é muito bom falar assim, o que você fez de janeiro a outubro, né? É muita coisa. E eu fico pensando, como é que a gente pode desconsiderar tudo que aconteceu nesse período, né? Você pensa, nessa época, hoje, a mulher leva 2 meses para conseguir enxergar o feto dentro da barriga, 6 semanas, né, para ser mais precisa. Você imagina, primeiro ultrassom, né? Primeiro ultrassom. Em 2024. Você imagina, né? Hoje, atualmente, eu tô com 48 anos. Imagina 48 anos atrás. Então, nesse período que a mãe nem sabe que tá grávida, como é que esse bebê se sente? Então, tem um período que a mãe não sabe que tá grávida, o bebê tá sentindo. Muitas vezes ele não tem cérebro, mas ele tem coração. O corpinho fica sentindo tudo. Recebendo tudo isso, né, Cecília? Então, assim, parece que enxergar isso hoje é assim, gente, como é que eu não vi isso antes, né? E até lembrei, né, de um caso, recente até, que a cliente falou assim, Cecília, eu tenho problema com dinheiro, ela inclusive é psicóloga, tem problema com dinheiro não vem. O meu marido, ele não está disponível, ele me trai, então parece que ele não está disponível. Teve uma outra situação. Enfim, mas esses pontos... a maternidade não vem. A gente tenta e o bebê não vem. Ok, quando a gente foi perceber lá no inconsciente, né, foi uma experiência também de dentro da barriga, onde ela percebeu que o cordão estava ali, ela tinha a sensação de que estava passando muito pouquinho sangue, muito pouquinho nutriente, muito pouquinho vida, né? Uhum. E isso atrapalhava, inclusive, a relação dela com a mãe. Né? Ela falava, se eu pegar tudo, minha mãe vai morrer, se eu pegar tudo, minha mãe vai morrer. Isso que ela falava na sessão foi tão impactante quando ela percebeu, quando ela tomou consciência, né, disso. E é isso assim, eu só posso pegar até um tanto da vida. Eu não posso tomar a minha vida por inteiro, né? E quando ela traz isso pra consciência, parece que abre um mar, né, assim, de sentido. Ou seja, nos primeiros minutos de vida dela, a compreensão que ela teve da relação com o mundo você tem que receber pouco. Escassez, né? Escasso, muito escasso. E aí ela percebeu assim, nossa, Cecília, e aí quando eu percebo essa escassez, eu fico parada. Procrastinação. Sim. Né? E aí vem mais uma série de coisas, né, que a gente vai perceber ainda que nós estamos no processo. Mas assim, o quanto impacta. E aí, olha, agora virou moda, né, essa questão da procrastinação. O que adianta você contratar um coach que vai falar aquilo que você tem que agir e fazer, se durante o tempo que você estiver com ele, eu não estou falando mal do coach, né, qualquer profissional, qualquer área, qualquer profissional pode te ajudar. Se aquele profissional não for na raiz do problema, enquanto ele está caminhando com você, você vai executar o que precisa. Mas a hora que ele for embora, vai voltar a repetir.
né? E é tão forte isso, você falando me lembrou algo, né? Aquilo que a gente vive dentro da barriga da mãe é tão determinante para tudo. Eu lembro de uma cliente, essa cliente minha, ela, sabe aquela pessoa que tem um ombro curto? Né? Sabe assim, ela até brinca, eu não tenho ombro. Ela brinca assim, né? Eu não tenho ombro. E foi muito impactante para mim, porque o que a gente percebeu? Que em função de uma dor que ela viveu dentro do útero da mãe, ela não queria muito nascer. Então, ela estava insatisfeita de estar ali dentro. E aí, ela foi se movimentando de uma maneira indignada e ela se enrolou no pescoço, no cordão umbilical. Quando ela enrolou no cordão umbilical, o que ela fez? Ela quase morreu. Então, dependendo do movimento que ela fazia, podia ser morte. Com medo de morrer, ela ficava se esforçando para respirar. Então, esse pouco desenvolvimento do ombro dela e o pescoço alongado foi do sacrifício para se manter viva. E isso, você pensa, algo no corpo, né, que ela tenta vencer com atividade física, etc e tal, uma insatisfação dela com algo que é físico, né, em função de um trauma. Sem falar as sequelas disso, né, que também é uma pessoa que passou a vida inteira lutando para não morrer, né, e criando contextos onde ela fica sempre em risco de morte para lutar para manter essa vida, né, porque esse é aprendizado no corpo. E aí, Cecília, já não pode deixar de falar, né, que a gente tem diversas teorias que vai ensinar a mudar a crença de escassez, né? Sim. Da procrastinação também, hoje tem várias, né? Inclusive, quando fala sobre procrastinação, é o pai, é falta do pai. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas que vêm prontas pra gente. Isso. Né? Porque. Isso bem pontuado. Pode ser, pode. Mas pode não ser. Sim. Né? Então, precisa investigar. E a resposta não tá com você. É isso mesmo. Relaxa, então relaxa. Não vai estar com você a resposta. Se eu não tenho que saber nada prévio para conseguir acessar essa informação, então relaxa. Relaxa, só coloca o seu coração à disposição de servir o outro. Sem esforço. Sem esforço. E aí a vida fica bem mais leve, né? Sim. Bem mais e flui melhor, né? Eu tenho essa percepção de quando a gente não tá tão preocupado com... Claro que a gente quer um resultado ali, mas quando na sessão a gente não coloca uma preocupação antes do cliente, né? Assim, antes de querer, coloca o resultado e tal, as técnicas, antes do cliente, não flui. Sim. Então, quando a gente coloca do ladinho aqui e sem esforço e vai na comunhão, fica mais leve pros dois. Mas o cliente sente também. Porque é uma relação de troca, né? Tudo na vida, né? Tudo na vida é uma relação de troca. Quando a gente fala de relacionamento, não existe um ganha e o outro perde, né, Cecília? Tudo ganha, né? Ou perde. Né? Assim como no consultório, tudo que você gera de positivo para o seu cliente é de força, de união. Sim, também volta para a sua vida. E eu acho importante a gente falar disso, porque o índice, né, de profissionais da ajuda, e a gente fala de todas as esferas, um problema na vida pessoal é muito grande, né? Porque muitas vezes eles não cumprem para eles aquilo que eles estão tentando gerar para o cliente. Né? E como é que você vai trazer clareza se você está confuso? Como é que você vai trazer ordem se você está fora de ordem? Em desordem, né? Lá na sua família, né? Com os amigos, ou você entrega demais, né? Então como? Não tem como. E falando isso, sabe o que me vem? Acho que essa conversa nós ainda não tivemos, porque me veio esse discernimento agora. Cecília, e o tanto que é perigoso você caminhar sozinho? Porque assim, a gente se engana na certeza absoluta de que nós estamos fazendo melhor. Olha só, a gente se engana completamente bem intencionado, amando muito, né? Comprometido verdadeiramente. A gente se engana porque as nossas dores são inconscientes, como elas são inconscientes, eu não estou enxergando. Eu estou entregando e achando que eu estou fazendo o melhor.
né? Hoje nós tivemos um caso bem parecido assim na supervisão, né? Na supervisão de hoje, a terapeuta, no melhor da entrega dela, estava num engano terrível, se enganando o cliente. Então eu acho importante dizer isso, né? Que a comunhão, caminhar junto com outros profissionais para te trazer a luz sobre a sua escuridão é fundamental, para você não se perder. Porque muitos terapeutas, muitos pastores, né, muito profissionais de todas as áreas, padres, né, sofrem prejuízos terríveis na própria família em função da desordem que é gerada e a pessoa nem sabe que está gerando essa desordem. É fundamental. O inconsciente, né, quando a gente está ali no inconsciente coletivo, a gente só cresce, né? O quanto eu aprendo com as meninas, o quanto eu aprendo com você. E eu já vivi, assim, várias e várias sessões me conectando ali, né? E utilizando, que cada um tem um recurso, né? É muito bonito de ver, assim. O nosso lindo, time, né? Equipe, cada um tem um jeitinho ali e a gente se soma muito, né? Então eu já me peguei várias vezes nas sessões, acessando assim o coraçãozinho, sabe? Essa aqui tem um recurso, essa aqui tem outra, essa aqui tem outra. E eu acho que isso a gente fica muito mais forte. Sim. Né? Eu fico pensando só, esse tempo que eu fui recebendo discernimento do método, né? Foi um tempo sozinha. Foi um tempo sozinha, né? Naturalmente sozinha. Não sozinha, porque eu estudava na presença de Deus, né? Eu já comentei isso com você algumas vezes, com vocês. Eu estudava perguntando para Deus, me explica isso, né? Então eu acho que toda essa revelação não pertence a mim, né? Pertence a Deus e eu fui só eleita para trazer esse conhecimento aqui. Mas foi um caminho solitário, mas foi um caminho muito seguro, porque eu sabia que precisava ser assim, né? Depois disso, eu passei por um tempo que eu acabei caminhando um pouco sozinho por questões pessoais e tudo. E aí já não é tão confortável assim, né? E hoje eu vejo assim, o quanto eu sou grata pela oportunidade de caminhar com o time e com os alunos. Porque muitas vezes os alunos pensam assim, nossa, né? Mas a Mirella ensina muito. Mas eu aprendo demais, porque quanto mais você ensina, mais você aprende, né? O discernimento fica muito grande na comunhão, né? Então, eu acho que isso é importante ser dito, né? Para estimular você, que é terapeuta, ter pessoas para caminhar com você. O seu engano, ele só pode ser protegido se você tiver um campo seguro para que as pessoas te ajudem a despertar. Faz sentido? Faz. É um campo seguro, é isso mesmo. Porque errar... E se a gente errar, tem um ali que tá do lado, né? Percebendo, né? Falando com amor ali. Vai te despertar. Mas e se for assim, né? E esse caminho, tá? Então é um campo seguro mesmo. É isso mesmo. Muito bom. Então tá, e pra gente concluir, né? O que você gostaria de deixar para a audiência? Nós estamos aqui com certeza com vários psicólogos e terapeutas que estão buscando aí entregar o seu melhor, né? Que estão buscando, olha, você tem uma classe, Cecília, que eu admiro, é a nossa, de profissionais da ajuda, porque de fato é uma classe muito comprometida, né? E muito disposta a fazer o essencial, né? Então, se você quiser deixar uma mensagem para eles ou contar alguma coisa, fique à vontade. Não, eu quero falar assim, se você, né, assim como eu, tem essa sede de perceber algo mais, de perceber algo além, né, de mergulhar um pouquinho mais profundo, para você vir caminhar com a gente, né? De pertinho, ali consumindo os conteúdos gratuitos. Eu já recebi depoimento, Mirella, de pessoas falando assim, nossa, a Mirella transformou minha vida no conteúdo gratuito. Essa é a nossa intenção, né? Então, gente, tá ali, né? Para quem quiser conhecer mais, para quem quer caminhar junto, nós estamos aqui, né? É isso mesmo. É isso mesmo, e meu coração fica muito encantado, né? De ver o coração da Cecília, de ver o coração do time, né? De ver que essa oportunidade que ela teve de falar algo para vocês
virou um convite, né? Ah, não tem como, né? Quando tá muito bom, a gente quer que outras pessoas experimentem. Né? É sobrenatural. Eu posso falar assim, que é sobrenatural que a gente vive todos os dias no consultório. É muito sobrenatural. E aí eu fiquei assim, constrangida, né, com o convite dela. Agora você aguenta, eu também. Pensando assim, ela vai falar alguma coisa, né, vai deixar um raciocínio, de repente ela faz um convite. Isso é muito do que se movimenta na minha vida. Né? Eu também, Cecília, me sinto muito privilegiada, você sabe disso. Né, por esse conhecimento ter chegado através da minha vida e está sendo multiplicado da maneira que está. Né? Então, assim, eu também não perco a oportunidade de convidar as pessoas para caminhar com a gente, porque isso não pertence a nós. É uma missão. É uma missão. Eu tenho isso muito claro para mim, assim, que não é à toa, né? Os encontros não são por acaso e a gente tem uma missão. Sim. Bem grande. É isso mesmo. Que bom, querida. Muito obrigada. Obrigada, Mirela. Obrigada a você pelo convite. Eu não preciso nem falar, né? Que eu te admiro já há anos e anos e anos. E Deus lá atrás já tinha me contado que a gente estaria junto. Não sabia nem como, nem pra quê, nem onde. E aí nós estamos aqui, na sala de espera. É isso mesmo. Muito obrigada pela confiança. Obrigada. E pela entrega. É grande. Obrigada. Pensa numa mulher que entrega. Né? Que entrega. Não tem fim, incansável. Né? Sempre essa é a vontade de Deus, né? Disposta. Né? Não, assim, poucas pessoas eu conheci que são tão dispostas a servir ao propósito, assim como você. E aí, você me inspira muito. Obrigada. E que seja assim sempre, né, gente? Porque eu acredito verdadeiramente que a nossa missão aqui é servir e deixar que Deus nos use. Muito obrigada pela sua confiança, pela participação aqui com a gente, desse podcast que é nosso, né? É nosso. Muita gente vai lotar essa sala de espera. É, isso mesmo. Vai ter que pegar a senha. Vai ter que pegar. É isso mesmo. Vamos convidar todos aqueles profissionais, todas aquelas pessoas que se interessam verdadeiramente por aprender sobre comportamento humano, convidar para estar aqui com a gente. Curta, compartilhe, né? Tem o sininho, né? Tem o sininho para saber dos vídeos novos. Isso, né? E com certeza vão ter vídeos bem interessantes. E deixa aqui seu comentário. Eu quero saber o que você precisa. Nós queremos conhecer vocês. Nós queremos caminhar junto, resolvendo a necessidade de vocês e trazendo alegria para essa vida, né, gente? Porque a vida pode e deve ser mais leve. Um abraço apertado e até o próximo episódio. Tchau, gente.